Ora viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Afronautas, onde a nossa missão é levar até si diversos temas até a um ponto de aprendizado. E como de costume, nós não fizemos o nosso podcast no planeta Terra, fizemos sempre uma viagem até ao espaço. Então hoje também não será diferente, vamos agora fazer uma viagem até o espaço. Eu sou a Ariete Matumona, estarei aqui consigo durante este programa. Dizer que na edição, no episódio de hoje, nós temos aqui uma temática ligada à propriedade intelectual. E o tema é propriedade intelectual versus cultura digital. Vamos aqui tocar nos pontos que nos levam à criação de marcas, ao registro também, sobretudo também para o lado digital. Sabemos que o mundo está cada vez mais dinâmico e a globalização nos leva também a focar-se mais no lado tecnológico. O nosso convidado de hoje, o Dr. Igor Chaves, é tutor de propriedade intelectual e já está aqui conosco. Doutor, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Olá, bem-vindo, Ariete. Bem-vindo, Afronautas. Muito obrigado pelo convite. Muito E, bem. Sinta-se muito à vontade. Mas eu quero aqui fazer um pedido rápido a quem está agora ligado a nós para se subscrever agora mesmo no nosso canal. Partilha, comenta. Olha que nós também marcamos a nossa presença no Facebook, Instagram, LinkedIn também. E o nosso site é www.afronautas.com. Vamos agora conhecer um pouco daquilo que é o historial do Dr. Igor Chaves, no seu lado académico. Vai contar-nos um bocadinho como é que foi o percurso até chegar onde se encontra atualmente, para podermos conhecê-lo mais um pouquinho e avançarmos já com a nossa temática principal. bem, em resumo, Igor Chaves é formado em Business Planning, ou Planeamento de Negócios pelo Lincoln College do Reino Unido, mas com background de mecânica no médio. Eu fiz mecânica da sétima até a nona, mecânica auto, e da nona até a 12ª, máquinas e motores, no Instituto Médio Industrial de Luanda, hoje o IPIL, Instituto Politécnico, famoso Macarense. Macarense, certo? Depois rumamos para o Reino Unido, fazemos business planning, propriedade intelectual, através da Biblioteca Britânica e também pela Universidade de Ciências Sociais de Singapura. E atualmente operamos para o desenvolvimento do circuito criativo angolano através da sensibilização sobre a importância dessa temática, que no fundo é o segredo para o desenvolvimento de qualquer nação. Então, é basicamente isso que eu tenho a Muito bem, dizer. foi bem resumido, mas que acabou falando absolutamente tudo, não é? Com relação à nossa temática, eu gostava de dar aqui uma abertura com relação mesmo à criação de marcas. Como é que o angolano deve criar uma marca e seguir o processo todo com relação também àquilo que é o registro ou então a autenticação? Bem, a marca nasce sempre com o design, com o desenho, né? Há sempre um exercício gráfico a ser feito, que no fundo ainda não é uma marca, é uma peça gráfica, né? E para ser chamado de marca, vai precisar do aditivo marketing, né? Para poder fazer com que a peça gráfica criada através de um designer ou concepcionada via pensamento pelo criador, né, estrito senso, o idealista, né, a pessoa que idealizou a visão, para, se ele não tiver habilidade e skill, vai precisar do auxílio de um designer, para o designer construir essa peça gráfica, e depois dali vamos ter o resultado dessa peça gráfica, que pode ser uma representação para um serviço ou um produto. Depois dessa representação criada, então tu tens a ação desse produto ou serviço no mercado, que pela vinculação, pela forma como é que a marca vai se apresentar, como é que a peça gráfica, através da promoção, do marketing, da comercialização, do boca a boca, o produto ou serviço vai se apresentar no mercado, com a sua reputação de 1, 2, 3, 4, 5 anos no máximo, porque fazendo os cálculos aqui, quando tu crias uma marca, seja ela produto ou serviço, pode ser identificada como uma empresa, uma micro ou média empresa. Então, a demarcação desse período de 1, 2, 3, 4, 5
é que nós podemos começar a chamar ela de marca, mas vai depender muito do marketing feito, da ação feita, do boca a boca feito, para nós podermos chamar a peça gráfica de marca. A questão marketing é muito importante para que a peça gráfica, que vai representar um produto ou um serviço. Estamos aqui a falar da identidade criada. Exatamente, a identidade visual para os profissionais da área, mas eu Certo. prefiro ficar na peça gráfica, porque antes da expressão identidade visual, né, o grafismo, o sketch, aliás, toda marca vai nascer de um sketch, de uma ideia. Pode ser primeiro a Arieta a esboçar e depois vai explicar esse conceito ao designer e o designer vai desenvolver. Hoje nós temos o Canvas, temos algumas ferramentas que pessoas não precisam mais de designer Que vem para facilitar poder. o processo das coisas. Exatamente. Mas, tecnicamente falando, às vezes nós não chegamos lá no conceito. Então vamos precisar mesmo de um profissional, que é um designer gráfico, para poder trazer à luz, ao ar, como eu costumo dizer, a versão do grafismo que a gente quer representado no sentimento e no sentido das pessoas. Então, nesse caso, falava sobre completar 3, 5 anos, depois ser considerada uma marca. Sem se tocar nesse período todo que acabou de mencionar, ainda não deve ser considerada uma marca? Não, esse período é o que deve ser respeitado, mas isso varia muito do investimento No marketing. no marketing, varia muito do orçamento. Há marcas, há produtos e serviços que nascem com um orçamento que vai permitir que, quando eu vou lançar essa marca, né, é feito um call to action, que é apresentar a marca ao público através de Certo. um showcase, isso é fazer a marca se dar a conhecer, promover a marca através de promoção dos produtos ou de serviços. Então, isso pode dar a conhecer, mas acredito que em um ano nós não podemos fazer um número de pessoas de uma determinada comunidade, município, província ou país conhecer uma marca. Vai depender muito da promoção. Vamos dar aqui o exemplo, nós temos aqui uma marca. Afronautas. Afronautas, sim, mas eu diria exatamente o que está a acontecer com a Africell, né? Que Ok. passa a publicidade aqui. É uma marca nova Certo. no mercado. Então, para que as pessoas possam conhecer a diferenciação do serviço que ela faz em detrimento da outra marca, então, eles estão a investir no marketing, estão a investir na comunicação e tudo mais. Então, essa comunicação é para que as pessoas possam saber, ok, chegou um serviço de telefonia que oferece isso, que a internet é mais barata ou que é mais rápida. Então, tudo são formas de você dar vida à marca, no fundo, à peça gráfica, através do produto ou serviço. Prestar atenção que as marcas são aplicadas para produtos e serviços, né? Sempre. Muito bem. Então, durante este percurso, a pessoa tem uma ideia, não é? E depois dessa ideia, ela quer passar para o processo de registro. Uhum. É isso aí mesmo. Como é que deve seguir esse processo todo? Bem, o processo de registro nunca deve ser depois do lançamento. Mas, como se diz, não é obrigatório, mas volto a repetir, nunca deve ser antes do lançamento, por causa do conceito por detrás daquilo que tu vais lançar. Sob pena de seres copiado e tirar o breu, tirar o sentido, né, daquilo que você queria continuar a fazer no mercado. Estou aqui a dizer que se eu anunciar uma marca no mercado e essa marca não estiver registrada, né, eu posso ser copiado a priori. Depois de eu ser copiado, o concorrente lança o mesmo nome do produto igual ao meu, mas eu e o concorrente ninguém registrou. Ok? Então, o que é que vai acontecer ali? A disputa da criatividade. Porque só a criatividade é que vai definir a diferenciação dessas duas marcas não registradas no mercado. Certo. Depois dessa criatividade, pode-se dar o caso que vai haver a concorrência desleal. Então, a salvaguarda é o registro. Então, o registro não vem, no fundo, para
dar só a proteção. Não, no fundo, ele vem garantir que o meu serviço é diferente deste serviço por isto e por isto e por isto. Isto é a importância do registro. Dali que a gente aconselha que antes mesmo de lançares a marca ou a peça gráfica, faça o registro a priori para salvaguardar o teu interesse no mercado. Porque é ele que vai, no fundo, dar vida e crédito no espaço, né, de tempo que essa peça gráfica, através de produto ou serviço, vai se fazer representar. Então é Muito muito bem. importante mesmo o registro a priori. Ok? É importante que, quando fores a lançar um produto, um serviço que quer ser marca, registra, porque tu não sabes o valor que está por detrás desse produto ou desse serviço. Muito bem, eu gostava aqui de apresentar a situação real daqui de Angola, não é? Ou dos angolanos, que são criadores, têm ideias muito lindas e maravilhosas. Mas eu gostava de saber antes de tocar nessa pergunta, de como é que é o processo de Processo registro. de registro. Certo. O processo de registro é fácil, vamos assim dizer. Deve-se começar sempre com uma busca de anterioridade, que é, no fundo, a pesquisa prévia. Se eu quiser registrar a marca Afronautas, por exemplo, eu devo fazer uma pesquisa se já existe a marca Afronauta na classe de podcast. Porque pode existir a Afronauta na classe de produção de equipamentos do espaço, a título de exemplo. Não é a mesma classe de podcast, que é uma classe que tem a ver com transmissão de conteúdo, Mídia, certo. comunicação, mídia, etc, etc. Então, essa busca é necessária. Então, se pertencer a classes diferentes, não é um problema continuar? Não, Ou deve ter uma letra aí, mas um outro nome não, aí para não diferenciar? contextualiza, porque as marcas são registradas por classes. Existem 45 classes de marca através da classificação de NIS, onde nós encontramos de 0 a 34 os produtos e de 35 a 45 os serviços. Então, a Fronal tem um serviço, mas que pode ramificar para produto, com merchandising, etc, etc. Certo. Então, mas o mais importante é o interesse do que é que a marca vai fazer. E esse é o que define a classificação da marca a ser registrada, no caso. E depois dessa busca, dá-se então, se o resultado for negativo, de que ok, pesquisamos a Afronauta e não existe. Está bem, então está aberto, eu vou registrar. Porque se eu não fazer a busca e cegamente ir registrar a marca Afronauta, posso dar o caso que eu vou encontrar uma marca de nome Afronauta e o Instituto vai barrar o meu registro e eu vou gastar dinheiro em vão. Ou no mesmo momento a pessoa será obrigada a criar um outro nome, não? Definitivamente, mas aqui não é a pessoa, porque a pessoa vai sempre criar. Aqui é a pessoa saber que é importante, antes de eu marcar o passo de iniciação do registro, é melhor fazer uma A pesquisa, pesquisa. porque a pesquisa vai ajudar a não gastar o dinheiro em vão e vai ajudar amanhã, em caso de litígio, não é, de confirmação, vai-se ver, ok, antes de a senhora iria partir para o registro, ela fez uma pesquisa e está aqui a prova. E não havia nada igual. E hoje nós estamos a ver algo igual, não, então nós vamos dar o caso à senhora Ariete, porque a senhora Ariete tem provas suficientes para confirmar que a marca é dela. Então, continuando, depois da pesquisa, fazes o processo de adesão ao registro no Instituto Angolano da Propriedade Industrial, o IAP, ou através de advogados e agentes que eu tenho tido a aconselhar, não partam para o registro de marca individual sem antes consultar com um consultor de propriedade intelectual ou um advogado. Se bem que, pronto, nosso mercado, os advogados são um bocado caro, mas não percam essa oportunidade sempre de se aconselhar, se possível, a um profissional, porque esse profissional não só vai ajudar a classificar melhor a marca, a achar a classe certa, mas também como vai aconselhar os passos corretos. Ok? Mas se não houver esse profissional, então você pode partir sozinha lá para o instituto,
ou sozinho, no caso, dar a entrada do processo de registro, que ele entra, hoje, processo de registro, como em todas as latitudes territoriais, o processo entra e depois ele vai ficar à espera da oposição, Certo. em que alguém deve se opor se haver uma marca de interesse igual. Dali que a busca da anterioridade é importante. Porque quando eu faço a busca da anterioridade e não haver registro prévio, então eu sei que não vou ter oposição. Mas se eu não fazer a busca da anterioridade, eu estou no escuro, estou no vago. Poderá haver oposição ou não, mas estarei preocupado. Então, ok? E esse período é de 60 dias. Depois desses 60 dias, a marca é publicada no Boletim da Propriedade Industrial para confirmar que a marca não está a copiar ninguém, não tem interesses secundários e está livre para passar para a próxima fase, que é a fase, no fundo, de publicação de concessão, para a sua marca ser concedida para a senhora Ariete, com 10 anos de proteção. Depois desses 10 anos, a senhora Ariete vai ter que fazer a renovação desse processo, porque as marcas são registradas de 10 Em em 10 10 anos. anos. Porque existem aquelas que depois desistem e já não dão mais continuidade. É por esse motivo? Não, as marcas, quem desiste não tem continuidade é porque essa marca está sem vida ou já não está a funcionar. E se não tiver a funcionar, deixa aberta, mas como sabe, a marca é uma demarcação de território para produto ou serviço. Ela nunca perde esse tal valor que se pretende até ela desaparecer do mercado. E se desaparecer, pode-se dar o caso que ela ainda tem salvaguarda e tu podes vender. Okay? Dali a importância do registro. Porque tu podes ter a marca Afronauta, mas se ela não estiver registrada, não consegues vender, porque não tens um documento para vender. Então, o documento de registro da marca ajuda quando a marca de produto ou de serviço for à falência, ok? Morre todo o negócio, mas a marca não morre. Então, com o certificado, ela ganha um punho de valor e tu podes, no fundo, Retomar. retomar como vender, né? Se não tiveres o Ok. dinheiro. Exatamente. Vendes a marca e a pessoa, em vez de começar do zero, não é? Começa com a tua marca. Aliás, começa com uma marca já existente, mas que agora vai ter um outro patrão. Muito bem. Para a questão de dar aí uma pesquisa positiva ou negativa, no caso, se já existe a marca, isso só é para as marcas existentes aqui em Angola ou também em outras regiões? Por exemplo, vamos supor, eu quero criar uma marca Afronautas, não é? E a classe em que eu quero criar é a mesma classe também, e já existe. Certo. Vamos para lá, eu já fiz a minha pesquisa, não encontrei, mas vamos para lá e a instituição responsável pelos registros acaba encontrando. E depois encontra, mas não aqui em Angola. Não Certo. existe aqui em Angola, num Uhum. outro país, por Uhum. exemplo. Como é Uhum. que vocês olham para esse ponto? O registro da marca é territorial, ok? Em todas as latitudes. Quando tu registras uma marca, ela é salvaguardada no território ao Onde está a qual ser a lei criada? exatamente o protege. Se pretenderes atuar em outro território, então tu vais ter que registrar o interesse dessa marca naquele território. Né? Nós vamos dar o exemplo aqui, tu tens uma marca Tupuca em Angola, que agora também opera no Congo, passa a publicidade. Ele teve que proteger o interesse no mercado congolês, sob pena de ser copiado, não é? E ele não ter como disputar essa cópia. Então, nesse Então, caso, além de seguir o processo de registro aqui, no território angolano, também precisa seguir lá se o onde interesse pretende for, atuar. se o interesse for já atuar naquele mercado, porque estou a ser repetitivo aqui que a marca é criada para um território. Certo. Depois ela ganha essa notoriedade e a diáspora desse território pretende querer utilizar essa marca naquele território. Então, lá, aquele território deve absorver ou ter o pedido de registro desse território através do dono da marca. Então, o dono vai para aquele território, registra e a marca está a operar naquele território. Ou, se Angola ainda não faz parte, mas há a pretensão de Angola fazer parte do Acordo de Madrid, que é um protocolo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ao qual
Ah, as marcas, tu podes registrar uma marca para diferentes territórios, mas isso só acontece se a tua capilaridade financeira, o teu interesse ou a marca tem Permitem. uma notoriedade e tu já queres vender para esse território. Aí sim. Mas se a marca for nova, estiver a iniciar, o primeiro foco é o território dela. Nacional. Exatamente, ou o território nacional, como podes Muito dizer. bem. Eu gostava aqui de saber quanto é que um cidadão deve gastar para seguir com o processo do registro da sua marca. Bem, os custos variam, né? Tu, a nível individual, no Instituto Angolano da Propriedade Industrial, tu podes chegar a 80, 90 mil kwanzas para finalizar o processo, porque o registro da marca é um processo e ainda tens os custos de tráfego, né? Se não vives próximo da cidade, vais ter que gastar os custos dos transportes, e isso deve ser agregado, né? Fica nesse valor arredondado. Se for para um profissional ou um advogado, os custos ainda sobem mais. Mas sobem, mas tu poupas tempo e entregas o serviço perfeito a um profissional que vai te entregar o serviço. Então, é muito variado. É muito variado para os profissionais de registro. Agora, para o Instituto, ronda a esses custos. Pode começar à volta de 40 e deve subir até 100 mil kwanzas através do custo de transporte, que você vai Certo. adicionar às tráfegas, né? Porque dás entrada do processo e logo aquilo não fica pronto. O processo de registro de marca normalmente para Mencionou que territórios. leva 60 dias. Não, 60 dias é o período de oposição. Tu para teres um registro de marca em Angola, tu tens aí um ano no máximo. São 12 meses, né? Independentemente da celeridade dos processos, porque são muita gente a registrar a marca. O Sim, Instituto tem um fluxo de trabalho tremendo que deve ser respeitado. Claro que o auxílio da digitalização já vem ajudando esse fast track, mas ainda temos um tempo considerado para ter o registro da marca na sua posse e isso pode ficar à volta dos 12, 9, 8 meses no processo de registro. Dali que esse vácuo, né, esse gap, vai justificar custos de transporte que devem ser imputados no custo final do registro, mas os emolumentos são mais baixos disso que eu estou a dizer, no caso. muito bem. A conversa de certeza que está muito boa e temos aqui pontos muito bem esclarecidos, a serem muito bem esclarecidos com relação a quem cria uma marca, quem pretende criar uma empresa ou começar a empreender também. E já agora que estamos neste percurso da nossa conversa, eu gostava de fazer um pedido novamente a si que está ligado agora a nós, de subscrever o nosso canal se ainda não o fez. Nós também estamos no Facebook, no Instagram. Olha que também marcamos a presença no LinkedIn. Para fazer uma visita ao nosso site é só pesquisar www.afronautas.com. Hoje o nosso episódio leva-nos a abordar sobre propriedade intelectual versus cultura digital, mas estamos aqui numa primeira fase da nossa conversa onde tocamos sobre o processo do registro de uma marca. Mas eu gostava aqui de voltar no ponto que tinha mencionado sobre a situação dos nossos irmãos angolanos, como é que sabemos, como é que as coisas funcionam, correm em criar a marca, lançar e não registrarem, por conta dos custos, não é? Alguns dizem, depois vou começar a pagar, ainda não estou a ganhar dinheiro. Como é que olha para esse ponto? Não, o registro da marca é um adicionamento de valor à peça gráfica, no fundo, porque quando tu pensas em criar a peça, ela não tem valor. Então, tu registras a marca para valorizar Certo. a tua criatividade. Depois dessa valorização, ela é chamada a agir no mercado. Uns podem ter sucesso, outros E outros não. não. Isso é muito normal. Mas o investimento, oh, desculpa, o registro da marca é um investimento, não é um custo. É um investimento na minha salvaguarda, da minha Da minha integridade. marca, certo. Integridade pessoal, no meu pensamento, na minha habilidade. Isso é importante. E o angolano, o jovem, não está a valorizar isso. A primeira coisa que tu tens que valorizar é a tua ideia. Ok? E se não valorizares a tua ideia, quem vai valorizar? E essa valorização é através da marca.
que vai representar a tua ideia diante do público, através de beneficiar serviços, de beneficiar produtos e de beneficiar a comunidade como tal. Dali que esse benefício deve ser salvaguardado através do registro para que a gente saiba, ok, não, aquela criatividade é da Ariete. E nós temos que respeitar a criatividade da Ariete, que vale. E se amanhã a Ariete nunca mais tiver, nós sabemos, ok, a Ariete tem herdeiros, tem conexos, então é uma vida quando tu registras uma marca. Quando tu não registras, é como ela não existisse. E tem o, o sentido de que, além dela não existir, é facilmente alguém pode se apropriar da tua criatividade, pode tirar vantagem. O nosso mercado é uma praça de múltiplos exemplos dessa natureza. A não ou a falta de registro da marca e salvaguarda faz também com que o nosso mercado não seja valorizado. O nosso mercado não tem valor porque a maior parte das marcas criadas, das Criadas. marcas feitas através de empresas e produtos, não tem registro. Se não tem registro, não tem valor. Eu não sei quanto é que essa marca vale. Porque tu, quando constituis uma empresa, tem um valor, pois essa empresa começa a faturar. Não é o valor da marca. A marca ganha a sua reputação ao longo da vida. Mas para ela ter essa reputação, é preciso salvaguarda por detrás. Isto é que é a valorização da marca. Então, eu aconselho aqui meus irmãos, meus queridos empreendedores, criativos, a repensarem a questão do registro da marca. É importante para a valorização do mercado onde vocês fazem parte. Muito bem. E já agora, com relação à MAGT e também ao Alvará, por exemplo, se por acaso esse cidadão ainda não registrou a sua marca, ele consegue passar por esse processo? Ah, não, não tem nada a ver. O Não registro da passa. marca não tem nada a ver com a AGT. A AGT é completamente à parte, é fiscalização. O registro da marca é a salvaguarda do meu direito. Simplesmente isto. É simplesmente isso. O registro da marca não tem nada a ver, é salvaguardar o meu interesse no mercado. A AGT é fiscalização, é depois de eu registrar, né? O meu conceito, a minha ideia, estou a trabalhar, construir a empresa, ok. Então tenho compromissos, né? Com os impostos daquilo que eu faturei durante um ano. Depois tens que pagar uma percentagem do imposto industrial. Isso é muito diferente. Muito bem. Exato. Então, portanto, já agora, com relação às coisas que são criadas e colocadas no mundo digital, não Uhum. é? E nós sabemos como é que funcionam essas coisas todas. Há quem Certo. vai pegar uma coisa, vai publicar, há quem depois vai pegar, vai repostar novamente, mas eu gostava de tocar antes no ponto da criação de coisas a partir do chat GPT. A minha pergunta quem é o autor, não é? O autor de uma obra criada por inteligência artificial com comandos de um utilizador? Ok, inteligência artificial. É o seguinte, a coluna vertebral da internet é a propriedade intelectual. Porque o que tem vida no digital tem uma vida física, a priori. Então precisa ser salvaguardado para que ele possa vivificar no digital. Certo. Porque o digital é um mercado que supostamente as pessoas acham que é um mercado negro, né? Livre, em que eu Não há posso copiar e fiscalização, tudo mais. fazem, desfazem, A fiscalização é o registro existe. prévio. É o registro prévio da tua Ok. propriedade intelectual, do teu interesse. E isso começa com a marca, né, que representa o serviço, o produto e que ao chegar à internet ele torna-se um domínio. Tem que ter né, uma catalogação, diz ok, www.afronauta.com como marca e tem uma representação de domínio. Na pergunta se a criação do ChatGPT tem autoria ou não, eu dizia que não, porque o debate da inteligência artificial versus propriedade intelectual no mercado angolano ainda não começou. Nós temos esse debate em mercados mais avançados, como o mercado americano, o mercado brasileiro, o próprio mercado europeu, através
DCM, que é o Digital Single Market, que no fundo salvaguarda o interesse de marcas e serviços no digital. E hoje nós temos através da União Europeia também a lei, né? Eles chamam o Digital Act, que é a lei sobre a proteção das marcas e criações no conteúdo digital através da inteligência artificial. Isso para sumarizar aqui, ajudar aqui os manos que estão a assistir, que a criação feita pelo ChatGPT, Gemini e outros Aplicativos. aplicativos de natureza algorítmica não tem autor porque há um screen, ou há um scan, há uma cópia daquilo que existe na web, não é? E é dali onde ele bebe e tira a criação. Está em conta que muita da informação que existe na web está registrada. Tem propriedade intelectual, tem dono. Certo. Então, dali onde o chat tirou um daqui onde não tem, Daí, tirou dali pronto. onde não tem salvaguarda. Dali que nós temos muitas disputas atualmente em mercados mais maduros sobre essas questões. Então, não vamos definir a criação do ChatGPT como uma autoria. Fala-se da AI generada, não é que é outra conversa. Estamos aqui a falar da plataforma e o prompt, né? Estamos a falar daqui que a plataforma é a ferramenta, mas quem faz a ferramenta funcionar sou eu. Certo. Então, nessa conversa, pode-se dizer que parcialmente há um hibridismo na criação desse conteúdo, porque eu dei o input para que a máquina possa gerar o Funcionar. resultado que eu quero. Não definitivamente que essa propriedade intelectual seja da máquina. Então, é um debate que precisa ser iniciado a nível do nosso mercado, porque cada território é um território. Nós podemos nos servir do que está acontecendo no território brasileiro, do que está acontecendo no território português ou europeu, americano, mas tem coisas que são específicas, não é? Dali que falar da inteligência artificial em Angola não é falar da inteligência artificial no Brasil, não é falar na América, ou não em é outro falar na país. Nigéria ou na África do Sul. Então, essa conversa tem que iniciar. É uma pergunta pertinente, muito interessante, agradeço. E essa é uma conversa que, no fundo, tem que iniciar porque há muita gente a se magoelar, passa o termo, né? É. mas eu gostei no ponto que acaba de tocar sobre o prompt, não é? Exato. Porque eu tenho uma ideia e com base nessa ideia eu quero só que ele estruture Exato. e me dê um bocadinho de mais organização da ideia, mas isso partiu da minha cabeça. Essa organização é a ação do algoritmos a procurar informação que Daquilo poderá que já estar existe. exatamente, que possivelmente está protegido. Porque, atenção, o que a inteligência artificial hoje faz é mimicar o conhecimento que a humanidade Já criou. exatamente desde a existência, quando nós começamos a pensar, a criar pensamento, já criou. Hoje temos outras ferramentas que estão a mimicar, precisam de conteúdo. Quer dizer que precisam estar ligado à Ariete noite e dia para poder extrair voz, tato, sentido, para ter informações e fazer o que a Ariete quer. Não sei se me faço perceber. Sim. Isso está a acontecer. Nós temos plataformas que extraem muita informação. Vamos a falar aqui, por exemplo, dos aplicativos de desporto, de corridas, né? Que dá dados de quantos minutos eu corri, quantas horas, transpirei. E tudo isso é informação que está a ensinar o algoritmo para depois ele fazer o que tem que fazer. Ali poderemos não ter a ação da propriedade intelectual, mas nos aspectos da arte, da cultura, o debate é longo, né? Porque muito daquilo que está a ser feito tem base lá atrás protegida. Muito bem. Qual é a diferença entre uso justo e plágio no ambiente digital?
Bem, o uso justo é um conceito americano, não é? É o fair use, como é que se diz? É um conceito americano que, por isso é que eu disse, através da especificidade do território americano, que chama o uso justo em que sentido? O que é o uso justo para a percepção aqui dos colegas que estão a assistir? Eu tenho uma imagem, eu tenho um conteúdo. E esse conteúdo é único. Eu peguei de uma situação que estava a acontecer num meio, num espaço, na rua. Certo. E eu fui o único a captar esse Essa conteúdo, imagem. essa imagem, no caso. Depois, é sabido que essa imagem está em demand ou em procura a nível do digital e do nosso meio social. Muita gente quer essa imagem. Então, eu passo essa imagem para a Ariete, mas, porém, eu não cobro o passamento dessa imagem à Ariete. Então, a Ariete vai utilizar a imagem dentro do uso justo, porque a Ariete não pagou. Mas isso é um conceito americano. Isso pode ser imagem, fotografia, estamos a falar de textos acadêmicos, né, que podem ser copiados, mas dentro do uso justo não há como pagar porque há um limite de utilização. No fundo, é aquilo que acontece com as televisões, em que eu tenho uma peça e a minha peça vai Sim, passar para duplamente nas outros órgãos. outros órgãos. Aí estamos diante do uso justo, não é? Mas, claro, vai sempre variar de território para Para território. território. Lembrem-se, é um conceito americano. Plágio é plágio. Plágio é plágio, é cópia. Não é? Eu acho que É. os exemplos de plágio, plágio é plágio. Tu estás a copiar. É. E nós temos essa cultura aqui no nosso mercado. O que o nosso mercado mais tem é a cultura de plágio, de cópia. Nós vivemos no mundo na base do plágio. Dos materiais contrafeitos, muitas coisas. Estamos a falar também dos trabalhos de fim do curso, É, dos médicos. certeza. É. Aquilo é plágio. Os trabalhos da universidade, copiado. Ok? Eu não fiz um É. trabalho, comprei um trabalho, é plágio, porque eu não fiz nada. E, aliás, tenho dito que as universidades que não controlam a produção dos trabalhos de fim do curso não estão a produzir conhecimento. Porque a função de uma universidade é produzir conhecimento. E esse conhecimento, se for protegido e passado por uma empresa, para essa empresa utilizar e tudo mais, vês a cadeia, né? O estudante ganha, a universidade ganha, a empresa ganha. Mas o nosso mercado deve ser Não é tão rigoroso uma quanto ou a duas isso. universidades que têm essa prática, mas o resto, eu falo categoricamente, com toda a confiança, não fazem essa prática, não controlam e, infelizmente, não produzem conhecimento. Aí está uma pena com relação a isso. Eu gostava de falar também sobre uma questão da arte, não é? Já tocou no ponto da arte. As músicas. Uhum. As músicas também merecem um registro? Uau. A música nasce de uma composição, de um texto, né? Depois vai precisar de um intérprete, de um editor que vai fazer a edição, daquele que vai masterizar. Tem uma cadeia: compositor, intérprete, o masterizador e depois lançador, né? Hoje já, antes, né, eram as editoras que compactavam em CD e lançavam em produto. Hoje nós temos as plataformas de streaming, né, que completam a cadeia em substituição de algumas editoras. Então, sim, a música é parte da propriedade intelectual e faço já aqui lembrar, né, que a propriedade intelectual está dividida em 5 áreas. Nós temos as marcas, que é o tema que nós falamos, temos as patentes, que trazem soluções para problemas técnicos, nós temos os segredos comerciais, que salvaguardam aqui conceitos como receitas culinárias e formas de se apresentar produto ou serviço. Temos o design industrial, né? A caneca do orfanato é um Certo. design industrial, o meu telefone é um design industrial, a diferenciação do iOS e do Android são designs e conceitos industriais dentro da propriedade intelectual. Temos as indicações de origem, nós temos
O caranguejo de Namibe, que em Angola é o único. Temos a batata doce de Cacuzo, que só sai naquelas terras de Malange, sem indicações geográficas, é parte da propriedade intelectual. Temos o longueço, né, que também só sai ali no Ambo, no determinado município, também é parte aí. E temos o direito autoral, o vulgo copyright, é onde a expressão artística vive, que é a literatura, a dança, o cinema, a fotografia, a moda, os videojogos, programas de softwares, tudo isso é um mundo que nós chamamos de expressão criativa. E a expressão criativa merece registro. Muito bem, porque ouvimos Exatamente. muito dessas confusões que uma música saiu, depois alguém copiou e por aí em diante. Exatamente, E exatamente. essas confusões não param de ser criadas. Exato. Isso acontece porque, pronto, os artistas não se salvaguardam com registro prévio e depois dá no que dá, né? Então aconselhamos aqui o compositor, o autor deve registrar a sua propriedade intelectual através do registro prévio, para que quando passar ao intérprete ou a um conexo, né, haja essa catalogação. Né? Uma música não começa só com a letra. Temos os tocadores de instrumentos, que também são autor da própria música, né? Através da melodia, do ritmo. Tudo isso é criado dentro de uma composição coletiva. Muito bem. Falava sobre o Canva, não é? E eu gostava de saber se as ideias criadas, não é? Literalmente para Canvas e outras plataformas iguais a essas, também merecem registro. O que acha? Merece registro. Porque quando eu utilizar o Canva vai me dar um resultado. Certo. Esse resultado é meu, não é do Canva. E se eu quiser mostrar esse resultado através de serviço ou produto, eu tenho que salvaguardar ele, porque eu não sei o que é que o público vai achar, no sentido de se vai gostar e querer se apropriar da minha criação. Então é importante registrar. Seja criado no Canvas, no Adobe Illustrator, no Photoshop, em outras plataformas. Então, nesse caso aqui em Angola, não há uma separação, não é? Com relação a uma instituição responsável pelos registros digitais. Não percebi a Não pergunta. há uma separação com as marcas que são criadas no digital. Não, há essa separação, sim. Nós temos a separação começa sempre com a lei. Né? Nós temos duas instituições. O Instituto Angolano da Propriedade Industrial, que tu registra marcas, patentes, desenhos, segredos comerciais e as indicações geográficas ou denominações de origens. E temos o Serviço Nacional dos Direitos de Autor e Conexos, que lidam com o direito autoral, o vulgo copyright, na sua forma de expressão criativa. Depois dessas duas instituições, para registro de coisas digitais, eu sei que tem o IMA, que é o antigo Infos, que é o Instituto da Modernização Administrativa, onde tu registras os domínios, porque são os domínios de marcas, né, que salvaguardam os sites, os aplicativos na web. E essa instituição em Angola está ligada ao Ministério da Comunicação e Tecnologias de Informação através do IMA. Há essa combinação, por isso é que eu disse, tu registras fisicamente para depois ele ter vida no digital. Então não é parcialmente uma separação. O que eu acho aqui é que são instituições diferentes e fazem o seu trabalho de forma que quando o requerente ou o aderente tiver que ir lá, ele vai aqui neste, vai naquele, vai no outro e finaliza o trabalho. Se bem que eu acho que temos que melhorar, né, nesse quesito, porque eu posso registrar o meu domínio como marca, não é? Eu posso registrar o Igor Chaves como uma marca. IgorChaves.ao, por acaso eu tenho essa denominação no meu Instagram e está registado, vou ser sincero. Muito bem. E Yeah. com relação às empresas, não é? Que têm uma ideia, por exemplo, vou começar com uma escola, depois da escola vou criar um restaurante, depois vou criar uma outra coisa. Como é que funciona o registro desse tipo de organização?
Não, Não faz é sentido. igual, não deixa de ser um registro de marca. O que eu queria fazer só um reparo aqui é que as empresas não se registram, elas constituem-se. Certo. Tu constituis uma empresa através do guichê único de empresa ou as conservatórias de registro, independentemente da natureza da empresa a ser criada. Depois dessa empresa ser criada, tu ganhas a certidão comercial, comprovativo de início da atividade, o próprio UNIF, o Pacto Social. Antes tu publicavas em Diário da República, mas hoje as empresas não precisam, a não ser que tu queiras, tens que pagar. Depois tratas o alvará comercial, então tens esses documentos. Com esses documentos, Certo. tu tens a empresa constituída. Depois da empresa constituída e quiseres registrar um serviço ou um produto que é representante da empresa, então vais juntar essa documentação e vais ter com a instituição de direito para fazer o registro do produto ou serviço dessa empresa. Muito bem. Hum. Já estamos no final deste episódio, onde a nossa temática principal é sobre propriedade intelectual e também a cultura digital. E o nosso convidado é o Dr. Igor Chaves, tutor de propriedade intelectual, assim correto, não é? Mas antes de sairmos daqui, eu gostava que deixasse um conselho, tanto para os criadores, tanto também para quem precisa de instruções para a mesma. O meu conselho, Pode olhar para essa câmara principal, a sua. o meu conselho é muito simples. Cria, comunica, encontra o mercado, faz valor com esse mercado e registra a tua criatividade. Cria, comunica, encontra o mercado, faz valor com esse mercado, mas registra a tua criatividade. Muito bem, aí ficou a dica. Cria, comunica, não vou conseguir chegar até o final, não é? Mas registre a sua marca, que isso é importante. Exato. Nós terminamos com a nossa missão de hoje. Vamos de volta até ao planeta Terra. Até a próxima.